Então aqui, gente, eu falei então dos dois tipos de padrões, que é o coleta e o disseminação na parte de roteamento. Então, lembrando da arquitetura de software, nós temos vários componentes. Então agora eu vou falar um pouco de sincronização de tempo. Por que a gente tem sincronização de tempo? Porque é necessário saber quando um evento aconteceu, certo? Para eu poder fazer a correlação. E isso é fácil? Não. Quantas horas aí? 11:03. Quantas horas aí? 11:03. Quantas horas? Aí, viu? Até mesmo entre a gente existe essa desincronização. Então a ideia aqui é que cada nosso sensor ele tem um clock. Esse clock não é perfeito. Então a ideia é que cada nosso sensor meça o clock, mas de tempos em tempos vocês precisam corrigir isso. Então para isso existem protocolos de sincronização de tempo. É possível utilizar o GPS, mas o GPS pode ser o que a gente chama de overkill, porque ele custa mais caro, gasta mais energia e ele não funciona em ambientes internos. E a sincronização de tempo também pode ser útil, por exemplo, no TDMA que eu falei para vocês na camada MAC. Então uma coisa se relaciona com a outra. Então a ideia aqui é que você tenha um hardware que seja um clock, que normalmente já vem no microcontrolador para fazer a contagem de tempo. Mas o que acontece? Acontece que os clocks não são todos iguaizinhos. Não é um relógio suíço. Então, a gente chama, tem alguns diferentes do outro de 50 partes por milhão. Pode parecer pouco, mas isso é somatório. Porque ao longo do tempo, esses 50 partes por milhão vai somando. Então, com isso, o offset entre um e outro vai aumentando. E também pode ter atrasos não determinísticos. Porque o nosso sensor pode estar numa região mais quente que o outro e o clock pode depender da temperatura. Também tem a parte que se for medir o tempo, mandando mensagem de um para o outro, você está utilizando o meio que é compartilhado. Às vezes você quer transmitir o seu tempo para o outro e deu colisão. E aí? Quando você transmitir de novo o seu tempo já vai estar atrasado. Então existem alguns atrasos não determinísticos nisso. Então existem alguns protocolos para tentar fazer a sincronização de tempo. E aí depende se a rede vai ser hierárquica ou não. Uma rede hierárquica tem, por exemplo, mais de uma camada. Como, por exemplo, tem os nossos sensores e a estação base. Uma rede que a gente chama de flat é que só tem nossos sensores. Então, cada protocolo é projetado de uma maneira. Todos eles têm algo em comum, que a gente chama de timestamp. O nosso sensor, você escolhe um líder e o nosso sensor, então, transmite o tempo dele. Os outros vão receber aquele pacote e vão tentar ajustar o tempo dele com o que o outro falou. Só que quando você transmite o pacote, tem um atraso, desde a parte de processamento até o atraso do meio, que você pode ter colisão. Então você tem que levar em conta esse atraso. Então é o seguinte, você tem a aplicação, decide transmitir, você olha o tempo. Aí só depois de um tempo que você vai transmitir o pacote, porque ele vai para um buffer e tem que ter acesso ao meio para poder transmitir a mensagem. Aí o pacote vai para um outro nó e o outro nó vai receber no tempo 3. Então existe um atraso de T2 menos T1, que foi o tempo de processar o pacote e realmente enviá-lo, porque você não transmite imediatamente. Você põe na pilha do rádio e o rádio vai transmitir o pacote. E pode ser que dê colisão e você tenha que retransmitir de novo. Aí o outro nó recebe o tempo e transmite. Só que novamente vai ter um atraso de T4. Então aí a gente tem um delta T, que foi o primeiro atraso, mais o T4 menos T3. E aí vai receber a mensagem no T5 e assim sucessivamente. Até que o T5 vai ter que ajustar o tempo, meio que predizendo qual que é o tempo de atraso. Então a ideia é que eu pergunte as horas, recebo as horas, mas também leve em consideração se tiver algum atraso na rede ou não. Isso funciona para vários hops. Então se tiver algum atraso errado em algum hop, esse atraso vai se propagar para os outros saltos. Você normalmente escolhe alguém que vai ser aquela pessoa que vai ser o relógio, aquele nosso sensor que vai ser o relógio, que vai ser a referência. E aí ele transmite o relógio dele para todos os outros.
e todos os outros tentam ajustar o atraso e considerar aquele relógio. Então, como é que você faz isso? A ideia então é que você monte uma árvore geradora mínima, igual nós tínhamos uma árvore por roteamento, pode ser a mesma árvore de roteamento ou pode ser outra árvore, não necessariamente ser árvore de roteamento. Porque a árvore de roteamento, ela pode mudar dinamicamente com a qualidade do sinal. E aí você tenta então sincronizar todos os nós com um nó que a gente chama que é o nó raiz da árvore. Então, normalmente você escolhe um líder para ser o nó raiz da árvore e todos os nós tentam sincronizar com aquele nó. Só que isso pode ter um atraso médio de 1,6 microsegundos e variando até a 6 microsegundos. Então, depende da qual a acurácia que você quer ter do tempo. E o FTSP, então, é o protocolo mais robusto utilizado atualmente em rede de sensores para medir o tempo. E para evitar o que a gente chama de drift, ele também vai medindo de tempo em tempo quando ele recebe o timestamp. E aí então ele faz uma progressão linear para saber qual que é o atraso médio do relógio dele para o timestamp do nó raiz. Então ele consegue predizer depois de um tempo qual que é o atraso que ele tem, um atraso linear. Então, quanto mais rápido ou mais devagar é o relógio dele em relação ao relógio do nó raiz. Então, a ideia é o seguinte no FTSP. O nó raiz coloca o tempo que ele tem. Então, ele tem um pacote, o sender. Ele coloca qual que é o tempo que ele tem. Vai ter um atraso de propagação e o receiver vai receber esse tempo. Então, a ideia é que eles tenham um clock global. Só que pode ter atrasos não determinísticos devido ao acesso ao meio e ao rádio. Então, o receiver tenta receber e ele também desabilita a interrupção. Por quê? Porque se ele receber uma interrupção do sensor, ele não ia poder tratar aquele pacote. Então, a ideia aqui é que ele sempre tenta tratar o mais rápido possível do pacote de sincronização de tempo para o atraso ser menor. E depois ele tenta utilizar a regressão linear para determinar qual mais rápido é o clock dele em relação ao clock do nó raiz. E, certo? Depois de coletar vários, então ele pode fazer essa regressão linear. Então, o FTSP é baseado primeiro na eleição de líder. Normalmente, a eleição de líder, quem ganha? Aqui é um protocolo que quem tiver o menor identificador ganha. E, como eu falei, utiliza a regressão linear, tipicamente das últimas 8 mensagens, para estimar qual que é o offset do clock. Certo? Então, eu falei aqui para vocês o quê? Da parte de roteamento, que temos coleta e disseminação. Falei da parte de acesso ao meio. E agora eu vou falar de localização. Por que localização é importante? Porque é necessário saber aonde está acontecendo o evento medido. Então, precisamos, por exemplo, fazer correlação espacial. Imagina que estamos medindo uma floresta e queremos saber aonde tem fogo. É necessário saber aonde está o nosso sensor. Então, é importante para fazer correlação espacial. Então, qual que é a ideia em geral? A ideia em geral é que alguns dos nossos sensores tenham GPS, mas nem todos, porque o GPS tem um custo maior e consome mais energia e pode ser que nem sempre funcione. E aí os outros nós tentam estimar a posição baseado na posição dos outros nós. Então aqui nós temos uma rede de sensores, no qual alguns nós sabem a localização. Pode ser ou por GPS, ou então quando você instalou, você marcou que aquele nó estava naquela posição. Os outros nós não sabem aonde eles estão, mas eles podem tentar estimar a localização deles baseado na localização dos vizinhos. Isso aqui é só uma abordagem, existem outras abordagens, tá, gente? Esse tipo de localização aí precisa ter muita precisão assim ou não? No caso do incêndio, por exemplo, basta saber que está... Isso vai depender da... Um erro de 1 metro, 2 metros, não tem problema. A pergunta é qual a precisão que você precisa saber em rede de sensores. Isso vai depender, então, da aplicação. Por exemplo, no incêndio você precisa saber 1 metro, 2 metros. Depende da aplicação. Mas o próprio GPS pode ter 3 metros de erro. Mas, por exemplo, se você, no ato de instalação dos sensores, você pode ir com um GPS
GPS apenas e cadastrar todos eles lá. Isso, pode. Mas se tiver elementos móveis, complica, Sempre pode ter uma aplicação diferente, E Autodeck, então, você pode instalar isso como 1 a 1, ou você vai jogando isso aleatoriamente do avião numa floresta. Certo? Então, como é que você faz a localização? Então, primeiro é importante por quê? Você também pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de track, que é detectar, por exemplo, no estudo de animais silvestres, aonde que o animal passou. Então, você tem que fazer todo o rastreamento onde ele passou. Então, é importante você ter a localização. Ou então, você quer reportar a origem de um evento, por exemplo, queimada. E também pode ser útil, por exemplo, na parte de roteamento, que são, existem algoritmos para roteamento, que são chamados de roteamentos geográficos, que baseado na sua posição, eu sei para quem que eu posso mandar o próximo pacote, que nesse caso, só baseado na posição, eu posso saber quem que vai receber o pacote. O carteiro sabe para quem que ele vai mandar a carta para chegar no destino final, baseado só na posição geográfica. Então, normalmente a parte de localização consiste de 3 fases. A primeira fase é para estimar a distância dos nós. A segunda fase é para estimar a posição do nó que não sabe a sua posição, baseado na distância dos outros. E a terceira fase é iterativa, que você estima a posição dos nossos sensores que não tinha nenhum vizinho ainda que tinha a distância estimada. Então, a fase 1 é estimar a distância para os outros nós. Então, existem 2 abordagens para estimar a distância para os outros nós. Pode ser utilizando distâncias geométricas, algum sensor, ou pode ser utilizando o número de saltos. E como é que você mede a distância? Então, a distância pode ser medida, por exemplo, utilizando o sinal do rádio, que o sinal pode ser utilizando, por exemplo, sinais acústicos e também o ângulo. Pode ser medindo tanto a distância quanto o ângulo. O ângulo você pode utilizar usando antenas direcionais. Então, aqui está um exemplo que a gente chama do nome Medusa. Medusa por causa da mitologia grega, certo? Que a Medusa tinha cabelos com cobras. Então, a ideia está aqui, o hardware. Ele tem, então, várias... O que é isso aqui? Isso aqui, então, é um sensor acústico. Ele transmite. Então, basicamente, ele transmite uma onda acústica. Então, tem vários desses para cada... dependendo do ângulo. A ideia, então, aqui qual que é? É que você vai transmitir uma onda acústica que demora mais tempo para se propagar do que a onda eletromagnética. Então, você transmite a onda acústica, que é o pulso inverte. Só que ao mesmo tempo que você transmitir a onda acústica, você vai transmitir um sinal de rádio. Ok? O sinal de rádio vai chegar primeiro que a onda acústica, que se propaga mais rápido. A onda eletromagnética que se propaga na velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Já a onda acústica é mais ou menos 300 metros por segundo. E aí, então, a onda acústica vai chegar depois. O receptor, ao receber o sinal de rádio, vai ligar um temporizador e vai ficar esperando até receber a onda acústica. Com isso, ele vai medir o tempo para a onda acústica. Dado que eu sei a velocidade do som e o tempo que se passou, eu consigo medir a distância que eu estou do outro nosso sensor. Então, utilizando o som ou ultrassom, você consegue estimar a distância para o outro nosso sensor. Utilizando, então, o tempo. Alguma dúvida aqui nesse método? Então, a ideia é você manda uma onda, e mede o tempo e você sabe a distância. Então, a velocidade do som é mais ou menos 331 metros por segundo e a da luz é 3 vezes 10 a 8. As desvantagens desse método é que você precisa ter alinhados tanto o transmissor quanto o receptor e o alcance é curto. Tem que ser o alcance para você receber a onda acústica. Um outro método é você utilizar o próprio sinal do rádio. É sabido que quando o rádio se propaga, ele vai se atenuando no meio. Então, o sinal do rádio é proporcional à potência de transmissão, ou seja, o quão alto eu falo, só exemplificando, que o que eu estou falando é a onda acústica. E também é dividido pela distância elevada a n aqui, que normalmente é de 2 a 4.
Então, a ideia é que a energia se espalha no meio. Então, um sinal de rádio, uma onda que tem energia, vai se espalhando no meio. Então, a energia vai se espalhando no meio e vai se atenuando. Quando você receber a onda, você sabe quão forte você recebeu. Dado que você sabia quão forte foi transmitida, você pode estimar a distância que você está de quem transmitiu. Só que o problema é que o sinal ele tem irregularidades e tem outros tipos de atenuação, como os caminhos múltiplos e aqui, ó, ele não é isométrico. E também a onda às vezes pode bater e refletir em meio metálico. O próprio corpo humano que possui água, eu mostrei para vocês, o micro-ondas, na frequência de 2.4 GHz, absorve ondas eletromagnéticas, certo? Então isso tudo pode interferir. Mas isso pode depender, então, de qual a granularidade que você quer a distância, esse pode ser o método utilizado. Então, a fase 1 é você estimar localmente a distância para outro nó sensor. Pode ser, por exemplo, como eu falei, onda acústica ou onda eletromagnética. Depois que você sabe a distância para outro nó sensor, agora você quer estimar aonde você está, que é a localização global. O método mais simples, então, que a gente chama de trilateração. Então, se você está aqui no meio, ó, você sabe a distância para esse nó. Sabe a distância para esse nó e para esse nó. A distância é o círculo, certo? Se você sabe a posição exata deles, você consegue estimar aonde você está. Então, a ideia é que você sabe a posição de outros três, então você desenha um círculo que é a distância que você está deles. Onde eles se encontrarem é onde você está. E aí você pode fazer até melhor do que isso. Ao invés de ter três, você pode ter a posição de vários. E aí você estima a sua posição utilizando a posição não só de três, mas de vários. Isso é chamado de multilateração. Então, a ideia básica de multilateração é você tentar diminuir a diferença do erro, estimando as distâncias fixas e a distância que você tem para cada um deles. Para isso, quem gosta de otimização, significa em achar o argumento que minimiza essa função. Ou seja, você quer a distância, você quer minimizar o erro, o quadrado dos erros. Basicamente, você quer achar um ponto que o quadrado dos erros vai diminuir. Então, já existe a formulação de otimização para isso, e aí com isso, dada a posição de alguns nós que você tem e a distância para eles, você consegue determinar a sua posição. E a fase 3 consiste em, pode ter algum nó que não tenha nenhum nó com nó estimado. Então, os outros nós vão estimando e no final você estima a sua posição. Então, você usa o erro o quadrado do erro para tentar minimizar o quadrado do erro. E com isso você diminui, então, o erro de todos os nós. E a fase 3, então, consiste, então, por exemplo, o nó 1, o nó 5, o nó 6 e o nó 3 sabem aonde estão. O nó 2 calcula a sua posição e depois o nó 4, sabendo a posição do 2, calcula a sua posição. Então, utilizando vários saltos, você consegue estimar a sua distância, dado que você só sabe a distância de alguns. Então, eu falei para vocês da arquitetura de software. Camada MEC, roteamento, que tem coleta e disseminação, localização e sincronização de tempo. Ok? A aplicação vai depender disso. E aí, quais são os outros tipos de sensores? Para onde nós estamos indo? Então, a ideia agora é que o celular também seja um nosso sensor. O celular tem vários sensores, como, por exemplo, acelerômetro, câmera, certo? Então, a ideia é utilizar 3G e 4G para coletar dados, é o chamado de participatory sensing. Por exemplo, o celular pode detectar quando alguém bateu o carro, quando tem uma tremida. E a ideia seria que avisar, então, a ambulância automaticamente. E a outra ideia é que o nosso corpo humano também é uma rede de sensores. O tato é sensor, o olho é sensor. E a ideia, então, é utilizar sensores para monitorar a saúde dos pacientes também. Tanto para treinamento como para fisioterapia. Então, isso é chamado de Body Sensor Networks. Então, a ideia, por exemplo, você pode ter uma camiseta assim que monitora seu batimento cardíaco. Nós já temos sistemas onde o corredor tem GPS e monitora o batimento cardíaco vendendo os tênis. Algumas diferenças é que aqui é não invasivo, tem baterias menores e o invólucro é importante. E para onde que nós estamos indo? Então, a ideia agora é que nós temos monitoração
de lugares maiores e também móveis, e até mesmo rios. Nós queremos, por exemplo, monitorar a parte de a qualidade da água, certo? Volume da água das chuvas. Qualidade de água, você quer monitorar também a quantidade de clorofila que tem para peixe. E também até mesmo incluir a robótica aí também. Então, na segunda parte do minicurso, a gente vai descrever a parte aquática, que é a parte que nós temos rios, certos? Nós queremos uma maior cobertura da rede de sensores. E também sensores mais complexos, por exemplo, utilizando câmeras. A ideia é que nós vamos para essa direção. Então, eu gostaria de agradecer vocês. Muito obrigado.